Sejam muito bem-vindos à tela resumida. Esse sujeito é um novo criminoso que já teve problemas com a lei por assediar uma jovem, e além disso, a deixou permanentemente incapacitada, tendo sido condenado a apenas 7 anos de prisão pelo tribunal. Além disso, após o término da pena, esse sujeito maluco continuou a agredir a vítima, pois acreditava estar nessa situação por causa da garota. Quem imaginaria que, bem na hora em que estava prestes a fazer algo, uma pessoa misteriosa vestida de preto apareceu e o socou, com as próprias mãos desfigurando seu rosto? O criminoso sabia que essa pessoa misteriosa era a pessoa que mantinha a ordem e era especialista em punir criminosos, sem saber como se arrepender. Mas mesmo que ele fosse louco, ele não esperaria que a pessoa que o tratou tão cruelmente fosse um policial extremamente gentil e atencioso chamado Ji-dong. Há 12 anos na Coreia, Ji-dong teve que passar pela dor suprema porque seu padrasto, depois de ficar bêbado, enlouqueceu e espancou sua mãe biológica até a morte. Mas o engraçado aqui é que, embora esse cara tivesse antecedentes criminais por violência, mas porque ele tinha uma doença mental, além da família da mãe concordar em se reconciliar, o tribunal finalmente o sentenciou a apenas 3 anos de prisão. Mas quando o padrasto saiu do tribunal e usou aquele olhar feroz para ameaçar o pequeno Ji-dong, ele ficou em silêncio. Mas cada vez que se lembrava daquele momento, Ji-dong não conseguia esquecer a imagem lamentável de sua mãe deitada silenciosamente, no chão. Desde então, a semente da vingança foi plantada na jovem alma de Ji-dong. 12 anos depois, Ji-dong, já adulto, finalmente teve a oportunidade de se vingar de seu padrasto cruel. Nessa época, ele tinha acabado de ser libertado da prisão. Não muito tempo atrás, apenas porque um homem assediou uma passageira no ônibus, o motorista denunciou a polícia e o levou para a delegacia. Quem imaginaria que, após ser libertado, o homem voltaria para se vingar do motorista, ônibus, e, na frente de todos, espancou-o até a morte. Ele próprio sentiu que não tinha culpa alguma, e chegou a pensar que o motorista era quem o agrediu. No entanto, os passageiros do ônibus não só não ousaram falar, como também foram ameaçados pelo homem. Quem ousasse ser testemunha, ele certamente daria a essa pessoa o mesmo destino que o motorista. Ninguém sabia que esse criminoso arrogante estava sendo seguido por uma pessoa misteriosa. O homem o reconheceu um pouco, mas demonstrou grande desprezo. Como não acreditava que alguém ousaria tocá-lo, era evidente que aquele criminoso de temperamento explosivo parecia não conhecer o ditado: se você andar muito à noite, um dia encontrará um fantasma. Ao ouvir isso, ele não sentiu nenhum arrependimento. O homem misterioso não disse muito e o socou diretamente até que ele se esgotasse. Mesmo usando apenas as mãos, o criminoso não era páreo para ele. Em pouco tempo, a luta já havia determinado o vencedor, mas o criminoso que causou tudo isso jamais imaginou que o homem lhe ensinaria uma lição que ele jamais esqueceria hoje. É seu próprio filho, Ji-dong. E claro, comparado ao que sua mãe suportou, somado a 12 anos de repressão, essa surra ainda é muito leve. No entanto, as ações de Ji-dong não pararam após a vingança. Uma vez que ele tentou punir a opressão com violência, havia apenas uma diferença entre a primeira vez e as inúmeras vezes. Durante o dia, ele era um excelente aluno da academia, de polícia, lutando para manter a lei. Mas à noite, ele se escondia na escuridão, tornando-se um herói que punia o mal, protegia a justiça, usava medidas severas e fazia aqueles que infringiam a lei pagarem caro. Hoje, ele vimos uma reportagem sobre 2 bandidos urinando em frente à janela do porão de outra pessoa. O proprietário tentou impedi-los, mas foi espancado gravemente pelos 2 bandidos. No entanto, como o local estava deserto e não havia câmeras de vigilância, os 2 bandidos acabaram sendo absolvidos. O mais chocante, porém, foi que os 2 bandidos vinham assediar a família todos os dias e aproveitavam o tempo em que o proprietário estava hospitalizado para insultar a mãe e o filho indefesos que sabiam do incidente. Ji-dong chegou lá naquela noite, ainda usando o mesmo estilo de sempre, usando um capuz e lutando com as próprias mãos. Ji-dong era um homem de poucas palavras, preferindo usar os punhos para se comunicar com aqueles canalhas do que com a mãe e o filho no local. Ouviram o som de uma briga do lado de fora, que de repente parou. No momento em que a tábua caiu, descobriram que os 2 bandidos haviam sido espancados a ponto de não conseguirem mais se levantar. Pouco tempo depois,
a TV noticiou o incidente e Ji-dong sentiu a gratidão da família do dono da casa. Isso fez com que Ji-dong sentisse que a justiça havia sido feita e, a partir de então, não conseguiu mais parar. Por ter sofrido injustiças, Ji-dong queria punir ainda mais aqueles que burlavam a lei, e até escapou da punição da lei. Logo, ele escolheu um médico como alvo de cirurgia plástica, em nome da cirurgia plástica, mas aproveitou a oportunidade para abusar de pacientes para satisfazer sua luxúria. Embora tivesse sido denunciado anteriormente, mas tinha poder, foi condenado apenas à prisão Sautang e foi libertado mais cedo, mesmo que sua licença para praticar não tenha sido revogada. Ji-dong estudou na academia de polícia por tanto tempo que entendeu que o crime e o abuso de poder são inerentemente inseparáveis. Então Ji-dong invadiu sua clínica à noite e interrompeu seu comportamento depravado. O médico não entendeu o que estava acontecendo e se adiantou para detê-lo, mas foi agarrado pelo pescoço por Ji-dong. Ji-dong o ergueu como uma galinha e deu uma surra implacável na fera para que o médico não pudesse mais fazer o mal. Após injetar anestesia em Ji-dong, ele esmagou sua mão direita, fazendo com que ele perdesse para sempre a desculpa de operar outras pessoas. Depois de punir Ji-dong, ele calmamente removeu todas as câmeras de vigilância. Mas então Ji-dong viu na TV que o médico ainda não sentia remorso. Ele até alegou ser uma boa pessoa que estava enfrentando um homem mau, agora entendia que, para essas pessoas perversas, somente medidas absolutas poderiam torná-las permanentemente incapazes de praticar o mal. No entanto, o que Ji-dong não esperava era que sua maneira de punir o mal com violência contínua se tornasse um herói no coração das pessoas, fazendo com que a mídia quisesse lhe dar uma notícia quente, dando-lhe um apelido retumbante como aquele que mantém a ordem. É claro que a maneira como Ji-dong procurava criminosos era principalmente pela internet, mas as informações na imprensa tinham real ou falso na maioria das vezes. Ji-dong tem que verificar por si mesmo, às vezes ele também conhece pessoas que estão verdadeiramente arrependidas por aqueles que não são criminosos perigosos, que sabem como se arrepender e podem mudar. Ji-dong não tomará nenhuma atitude. No entanto, por causa disso, a mídia noticiou sobre a pessoa que mantém a ordem por quase 2 semanas. Não houve notícias sobre esse herói misterioso por causa da audiência repórter Miss. A pessoa responsável por este projeto decidiu expor os criminosos que foram ajudados pela mídia a esconder suas identidades após serem libertados da prisão que não protege mais a privacidade dos perversos. O primeiro homem perverso a ser exposto foi um canalha infantil. Ele não só estuprou uma menina, como também quebrou sua pelvis, deixando-a incapaz de cuidar de si mesma. Mas o homem que cometeu o crime e usou a desculpa de doença mental foi condenado apenas a 7 anos de prisão. E foi solto. E agora está desfrutando do ar de liberdade. O caso recém-exposto atraiu muitas críticas das pessoas das quais um grupo foi formado para propor puni-lo severamente. Mas mesmo diante da indignação pública, o homem não teve medo ainda, calmamente aproveitando a refeição. O lamentável é que os moradores deste prédio não só têm que suportar insultos e assédios diários, mas também os preços de suas casas são reduzidos pela metade, só porque são vizinhos do pervertido que acabou de sair da prisão. Isso também dá dor de cabeça para a polícia. Por um lado, eles têm que se preocupar com os direitos humanos. Por outro lado, eles têm que cuidar dos sentimentos das massas. Essa situação caótica deixa a repórter muito animada. Ela está muito feliz. Ela acredita que em breve a pessoa que mantém a ordem aparecerá e punirá esse criminoso. No entanto, a polícia também adivinharam a intenção da mídia. Então enviaram pessoas para monitorar de perto cada movimento do criminoso. Mas, inesperadamente, eles ainda foram enganados pelo criminoso, fazendo com que a polícia perdesse o alvo. Felizmente, a polícia havia se preparado cuidadosamente para impedir que o criminoso se vingasse da vítima, mas ainda assim, não esperavam que este criminoso fosse tão imprudente a ponto de cometer crimes bem no centro das notícias. Embora os policiais de guarda o tenham descoberto prontamente, não puderam resistir porque ele estava blindado. Além do criminoso ser, o policial usou uma caixa de comida para revidar. Imediatamente depois disso, ele usou uma faca para fazer com que os policiais perdessem a capacidade de lutar. No entanto, o policial resiliente ainda tentou lutar com o ladrão. Inesperadamente, esse cara usou um movimento único das irmãs. Eu fui lutar pela minha esposa. Ele jogou ácido no policial, fazendo com que ele ficasse completamente imóvel.
O barulho lá fora atraiu a vítima para fora e assistiu. Isso acidentalmente fez com que a garota caísse em sua mira. Bem quando ela estava prestes a ser levada, o policial gravemente ferido usou toda a sua força para correr, criando uma oportunidade para ela escapar. Mas uma garota fraca. Como ela poderia correr? Escapar do criminoso maligno. Esse canalha realmente tem uma visão de mundo muito distorcida. Agora ele culpa a garota que o fez um criminoso quando o perpetrador culpa a vítima. Eles costumam usar a lei do peixe grande, bloqueando o peixe pequeno como desculpa, pensando que é natural continuar a prejudicar a vítima felizmente quando ele estava prestes a agir. A pessoa que mantinha a ordem apareceu de Dong, Lulong Kwok, fazendo esse cara cair da escada. Ele secretamente queria usar ácido para espirrar em seu rosto, no entanto. Jidong Tan, mão ágil, habilmente se esquivou depois disso. Sua tortura do bandido também começou oficialmente. Embora tenha sido uma luta corpo a corpo com uma faca, o criminoso basicamente não era páreo para Jidong. Ele foi socado por ele, a ponto de seu rosto ficar deformado e seus pais não puderem reconhecê-lo. A partir desse momento, o homem ficou realmente assustado, mas esqueceu o que Jidong disse. Se ele quisesse reclamar, deveria reclamar da lei por libertá-lo. Mas se ele quisesse viver, é claro que ele tinha que ter uma condição: escrever uma carta de arrependimento para que todos pudessem sentir sua sinceridade. Quando a polícia chegou, esse canalha foi espancado a ponto de ficar deformado e parar de respirar. Na parede estava seu arrependimento escrito com sangue. Ao correr para o local, ela acidentalmente encontrou Jidong, o segurança que sempre procurara. No entanto, desta vez, eles se cruzaram. Após o incidente, o país inteiro noticiou a morte do segurança. As pessoas o consideravam um herói em seus corações e o inimigo dos criminosos. Mas isso fez com que a polícia perdesse a face. Não são eles que protegem a segurança do povo e mantêm a lei e a ordem? Os superiores ficaram extremamente irritados e pediram que considerassem essa pessoa misteriosa um criminoso e o prendessem rapidamente. Até mesmo o professor de Jidong, o professor, foi convidado pela polícia para ajudar na investigação, pois o professor também estava construindo. Para construir um sistema de investigação criminal, ele deu essa responsabilidade a Jidong e a Google, seus dois excelentes alunos. Ninguém sabia que Jidong estava se aproveitando do sistema do professor para pesquisar facilmente o passado de criminosos com antecedentes criminais. E desta vez, ele mirou em um assassino velho Cell junto com um vagabundo adolescente que invadiu a casa do antigo proprietário e eventualmente atacou brutalmente toda a família de 3 do proprietário, incluindo seus 2 filhos pequenos. Depois que o incidente foi exposto, a polícia pegou os 2 criminosos se divertindo em um bar. Mas porque o cúmplice juvenil confessou o pobre Cell, foi condenado a apenas 2 anos de prisão e depois solto. Após ser solto, ele não se arrependeu e continuou exibindo sua vida livre com tranquilidade nas redes sociais. Para investigar esse canalha, Jidong aproveitou o fim de semana de folga da escola para ir para casa e aceitou o convite dos amigos para ir a uma boate. Até seus amigos ficaram surpresos com sua aparência. Jidong, que sempre foi rigoroso consigo mesmo, finalmente chegou lá. Ninguém sabia que o objetivo de todos era encontrar homens e mulheres bonitos, e Jidong deveria perseguir o alvo. No entanto, devido à sua bela aparência, Jidong era alvo de muitas conversas com garotas. Finalmente, através das histórias dessas garotas, ele descobriu que o Sr. Seo não era apenas um cliente regular da boate, mas também um vendedor de farinha nesses lugares. Só isso já fazia Jidong sentir que merecia ser punido. Sem mencionar que ele também era o mentor do assassinato de uma família de 3 pessoas. Então, Jidong o seguiu discretamente e deixou um bilhete no carro, avisando-o para confessar. O Sr. Seo, que era cego de nascença, imediatamente pediu ao seu subordinado loiro que ligasse para o número no bilhete. Só então ele descobriu que era o número da equipe antivírus. Sentindo que algo estava errado, Busan Farinha correu de volta para seu esconderijo para se preparar para escapar. Mas descobriu que seu esconderijo havia sido revistado de dentro para fora. Quando abriu a porta às pressas para verificar, alguém o chamou por trás. Era Didu. Ele jogou todo o seu dinheiro ilegal no chão e despejou gasolina, preparando-se para queimar tudo. Essa ação deixou o velho Cell furioso e correu imprudentemente. Após ser derrubado por Jidong, ele se levantou às pressas e perguntou a Jidong se o chefe havia enviado alguém para eliminá-lo. Inesperadamente, Jidong lhe contou.
pedindo desculpas à família do dono do supermercado, o Sr. Chong, sabendo que não queria matá-lo, respirou aliviado. Sentindo que ainda tinha uma chance, Ji-dong decidiu queimar o que tinha de mais precioso à sua frente, perdendo assim seu último raio de esperança. Vendo todo o seu dinheiro e documentos queimados por Ji-dong, o velho Cell, desesperadamente, voltou seus olhos raivosos para Ji-dong. O velho Cell não esperava que esta fosse uma partida em que seria completamente dominado. Pode-se até dizer que seu oponente não se importava nem um pouco com ele, estava apenas se divertindo. O momento de persegui-lo desde o momento em que ele estava coberto pelo sangue dos ímpios, ele nunca pensou em parar esses criminosos. Eles realmente gostam de tirar vantagem das brechas da lei. Então ele queria que eles soubessem e se arrependessem da leniência que a lei deu a eles. Essa leniência é o caminho que os leva ao inferno, depois de espancar o velho Cell, como Tu, Ji tirou. O telefone para mostrar a ele quem ele queria que se arrependesse antes de morrer. Ele queria que ele se arrependesse diante das adoráveis crianças cujas vidas ele tirou no dia seguinte. O velho Cell foi encontrado morto aqui. Como sua situação era exatamente a mesma do caso anterior. Em um momento, a polícia não conseguia mais controlar a opinião pública. Inúmeras pessoas se tornaram fãs do pacificador, até fanáticos quando a noite caiu. Também se transformaram no pacificador, usando as mesmas medidas violentas para punir aqueles que mereciam ser punidos severamente, comparados à multidão. Essas pessoas eram ainda mais cruéis. Isso fez com que a taxa de criminalidade na Coreia aumentasse e a autoridade da polícia fosse desafiada. Ainda. Houve pessoas que começaram a duvidar das leis vigentes na Coreia. O sistema judicial foi questionado pelo povo, impossibilitando os que estavam no poder de se acomodar. A primeira coisa em que pensaram não foi em como melhorar a lei e proteger os fracos, mas em enviar o detetive Do, um detetive durão e experiente, da equipe nacional de investigação, para caçar a pessoa que mantinha a ordem. O detetive Do também não era uma pessoa fácil de lidar. Ele não era apenas forte como um búfalo, mas também conseguia derrotar 10 pessoas. Cada soco tinha uma taxa de letalidade. Alta rede, ele pode até rasgar a porta de ferro com as mãos, não fazendo inúmeros criminosos, com medo de criminosos. Detetive Do só tem duas maneiras. Uma é quando ele fala gentilmente, ele dará à outra parte a chance de falar educadamente. Mas uma vez que a outra parte não coopera, Detetive Do usará medidas mais cruéis do que as meninas o explodem, pode até tirar a vida da outra parte para obter informações à razão pela qual os superiores enviaram. O Detetive Do, o famoso detetive, é violento. Porque o Detetive Do também era como Ji-dong. Queria se tornar um juiz usando a violência para punir o mal, mas a realidade de Tangkok o transformou em uma pessoa que precisa aprender a abaixar a cabeça para avançar. Então, ele entende quem mantém a ordem e acredita que certamente pegará quem mantém a ordem. Mas ninguém sabe que, neste momento, Ji-dong está mirando no próximo alvo. Tarde da noite, um homem que trabalhava horas extras na rota de entrega foi atropelado por um caminhão que avançou o sinal vermelho. Mas depois de sair do carro, o motorista não só não salvou a pessoa, como também demonstrou aborrecimento ao se deparar com isso. O que é ainda mais odioso é que, ao ver o ferido morrendo e pedindo ajuda, o motorista instintivamente olha ao redor para ver se alguém testemunhou isso, depois de confirmar que não havia ninguém lá. O motorista voltou para o carro e, de repente, acelerou e deu ré no carro e atropelou a pessoa ferida novamente. O propósito do motorista ao fazer isso era compensar de uma vez por todas para não ter que indenizar a pessoa vegetativa pelo resto da vida. No final, este caso sério foi decidido pelo tribunal devido à operação errada do motorista, fazendo com que ele só tivesse que cumprir mais de 1 ano de prisão depois ao seguir o motorista que causou o acidente na estrada. Foi descoberto que ele não só não tinha nenhum remorso pelo acidente, mas também zombou da família da vítima, dizendo que eles eram perseguidores tentando extorquir dinheiro dele. Com alguém que trata a vida humana como lixo, alguém naturalmente virá puni-lo. Enquanto ele estava de molho em um banho público, de repente alguém agiu e o afogou. O estranho é que a pessoa que agiu dessa vez estava usando uma máscara, o que claramente não era o estilo de Ji-dong. Além disso, desta vez, não só não deixou nenhuma pista útil para a polícia, como até mesmo a polícia estava curiosa para saber como a pessoa que mantinha a ordem conseguiu destruir todas as câmeras de vigilância próximas. No entanto,
Pouco depois de os dois casos de punição de criminosos serem expostos pela mídia, uma pessoa que se dizia mantenedora da ordem os puniu. Executando um criminoso com os mesmos métodos de Didong, o que é ainda mais chocante é que, depois de matar o criminoso, ele não só provocou abertamente a polícia, mas também declarou a toda a sociedade que essas ações nunca terminariam se o sistema judicial não mudasse. Essa ação está claramente desafiando abertamente o sistema judicial coreano, forçando as autoridades a respeitar a lei em outras palavras, se a lei não for alterada e melhorada. Então a pessoa que mantém a ordem não desaparecerá diante dessa situação. Didong também está cheio de confusão confuso, mas ele pode sentir que o imitador parece ter a mesma vontade que ele, da mesma forma que a pessoa que cria a opinião pública sobre o mantenedor da ordem também é um apoiador. Então, o que ela disse foi direcionado à incompetência das autoridades. Ela gritou que ninguém falou sobre o desrespeito aos direitos humanos dos criminosos. O problema não é a mídia e o mantenedor da ordem, mas o problema é o sistema legal que tem muitas brechas. Hong Chin, é por isso que o mantenedor da ordem nasceu, já que essa situação apareceu, não só há muitos imitadores do mantenedor da ordem. Mais do que isso, criminosos com antecedentes criminais e vivendo escondidos também vivem com medo. Então eles não apenas imploram por proteção da polícia, mas alguns até retornam voluntariamente para a prisão, sentindo-se mais seguros, lá mesmo que todos estejam confusos. Então ainda há pessoas que não conhecem a imensidão do céu e da terra e querem correr riscos. Uma senhora idosa. Depois de pegar sucata, bloqueando acidentalmente a estrada de um motorista de BMW, o motorista tem um distúrbio de comportamento. Por raiva, ele imediatamente pisou no acelerador e dirigiu direto para a senhora idosa. Depois de sair do carro, o motorista continuou a repreender a senhora idosa de forma arrogante. Testemunhando esta cena, o chefe. A loja de frutas furiosa foi interrogar o motorista, mas o motorista ainda manteve uma atitude de desprezo e os dois começaram a brigar. Mas desta vez o motorista do BMW havia mexido com a pessoa errada. Ele não era páreo para o dono da loja de frutas. O dono furioso imediatamente o espancou até a morte, mas quando a polícia chegou, eles levaram o motorista que causou o acidente e também levaram o dono da loja de frutas para a delegacia para investigar Nguia Hip porque o motorista queria processar o proprietário por agressão, embora a polícia soubesse que o dono da loja de frutas fez a coisa certa. Mas a lei estipulava que eles não poderiam suportar isso por muito tempo. Então, Didong viu a notícia na TV de que a senhora havia falecido por não ter sido tratada a tempo. Ele não conseguia acreditar e ficou furioso porque aquela senhora miserável era a vizinha que Didong sempre ajudara. Ele sabia que a senhora havia se esforçado muito para coletar sucata, desde o início da manhã até tarde da noite, para tratar o velho acamado. Mas agora, ela não só havia sido morta por aquele bastardo, como também estava sendo perseguida e morta pelo irmão daquele bastardo para se reconciliar. Assim, Didong não conseguiu perdoar aqueles dois irmãos malvados. Então se aproximou rapidamente do irmão mais velho e lhe deu uma surra memorável. Depois de dar uma lição no irmão daquele desgraçado, Didong imediatamente entrou sorrateiramente no hospital e avisou o desgraçado para implorar ao juiz que lhe aplicasse a pena mais alta possível, caso contrário, quando saísse da prisão e o encontrasse novamente, iria para o inferno. Após completar uma série de punições, Didong se disfarçou de médico e passou pelo policial violento. Ele entrou e saiu em segurança. Ao descobrir que algo havia acontecido no quarto do hospital, imediatamente correu atrás do médico de antes, mas ao descer, não encontrou nada. Além disso, todas as câmeras de vigilância do hospital foram hackeadas e destruídas. Dong Tuong terminou de punir e estava prestes a sair quando de repente alguém jogou um paciente do andar de cima quando ele se virou para olhar. Descobriu que essa pessoa era o bastardo. Agora mesmo. A repórter estava emboscando. Imediatamente correu para a ação, até mesmo Du não conseguia acreditar. E apenas a pessoa envolvida era Didong. Descobriu uma pessoa vestida exatamente como ele, descendo da lateral. Do hospital, Didong imediatamente correu atrás e descobriu que essa pessoa estava dirigindo uma ambulância para escapar. Então Didong encontrou o momento certo para correr rapidamente. Abriu a porta do carro. Didong pegou uma carona com essa pessoa para um estacionamento vazio. Essa pessoa parecia extremamente feliz. Mas, depois de se acalmar um pouco,
aproximou-se para cumprimentar Ji-dong, alegando ser fã de Ji-dong, na esperança de cooperar com ele. Caso contrário, poderia ser assistente de Ji-dong. Mas Ji-dong não se importou com a oferta e atacou diretamente essa pessoa. Essa pessoa também era muito ágil, esquivando-se de todos os ataques de Ji-dong. Diante dessa situação constrangedora, a pessoa misteriosa continuou explicando a Ji-dong que era um fã incondicional de Ji-dong e que não só podia ajudá-lo a resolver o problema e também ajudá-lo a capturar criminosos mais graves. Mas essas coisas são completamente inaceitáveis para Ji-dong, porque a justiça que ele busca não é simplesmente matar o oponente. Ele quer mostrar a lei de causa e efeito, algo que a lei não pode fazer, não simplesmente matar pessoas. Se for apenas para caçar, ele não é diferente de um assassino em série. O aparecimento da pessoa misteriosa destruiu tudo isso acidentalmente. Então os ideais das duas pessoas são completamente diferentes, e elas começam a se confrontar após uma batalha feroz com Ji-dong. O personagem mais poderoso venceu, mas ele não queria saber quem era o oponente, apenas o alertou para não imitá-lo. Mas isso deixou o personagem misterioso muito decepcionado. Seu ídolo não tinha a mínima curiosidade sobre ele. No entanto, a identidade desse personagem misterioso realmente surpreendeu as pessoas. Ele era o vice-presidente do grupo DK, diferente de Ji-dong. Ele nasceu em berço de ouro, mas desde criança sonhava em se tornar um herói. Portanto, a maneira como ele lidava com criminosos era frequentemente como nos filmes americanos, que era destruí-los diretamente. No entanto, devido ao seu status, ele não podia aparecer em público até que Ji-dong aparecesse. Tornei-me fã do pacificador e secretamente o ajudei a limpar as consequências. Então, em alguns casos anteriores de câmeras de vigilância móveis, por perto deixei que as pessoas cuidassem disso. Esse também é um dos motivos pelos quais a polícia não pôde investigar. Agora ele sabe que eu tenho provas em mãos desfavoráveis a Mobile. Ele foi pessoalmente à emissora de TV e mentiu que era amigo do pacificador, pedindo-me que apresentasse provas para proteger o guerreiro que agiu pela justiça juntos, porque ambos têm algo em comum: realizar o sonho de experimentar a alegria pura ao combater o crime. A pessoa que criou o tópico para atrair opiniões, na verdade, queria desafiar o sistema judiciário a mudar as leis injustas. Então, ambos estavam dispostos a se posicionar do lado do celular. Enquanto isso, através de vários casos e da forma como o crime foi cometido, dessentiu que o perpetrador tinha capacidades de contra-inteligência extremamente fortes e também era extremamente reservado, provavelmente alguém do sistema policial. Mas ele percebeu, pelo encontro daquela noite, na força policial atual, que não havia nenhum policial tão entusiasmado e com tanto senso de justiça. Então ele trouxe os documentos para perguntar ao professor que entendia de psicologia. Sistema de investigação criminal inesperadamente ajudou Do desta vez a encontrar Ji-dong novamente. Esse sentimento familiar fez Do imediatamente perceber isso, mas ele não procurou Ji-dong para confrontá-lo diretamente, mas em seu coração ele já havia tomado uma decisão. Então, ele continuou a procurar o professor e foi informado por este que os alunos que o ajudaram a construir o sistema de investigação criminal eram 2 alunos que ele respeitava especialmente e tinham um coração justo. Obviamente, Du também havia adivinhado a identidade da pessoa que mantinha a ordem. Du disse diretamente ao professor que a pessoa que mantinha a ordem era realmente o que o professor faria se a polícia fosse a polícia? Essa declaração deixou o professor perplexo. Se o autor do crime fosse realmente um policial, certamente seria a maior vergonha do sistema judiciário. Uma vez exposto, o incidente não só agitaria a opinião pública, como também causaria grande comoção. Afinal, nem mesmo a polícia acreditou na lei e foi executar a sentença em segredo. Isso prova ainda mais que o atual sistema judiciário não confia nem mesmo no inimigo do crime que ele próprio treinou, deixando as pessoas completamente decepcionadas com ele, o sistema judicial do país. Então Roe inventou uma maneira de encontrar uma pessoa azarada entre as pessoas, imitando o mantenedor da ordem para ser um bode expiatório para acabar com tudo. Mas a premissa é não deixar ninguém saber que Ji-dong é o verdadeiro mantenedor da ordem. Então a primeira coisa que ele fez foi dar uma dica e avisar Ji-dong. Eu já sei que o mantenedor da ordem é você não continue cometendo crimes de forma imprudente se você continuar a causar problemas. Então eu não posso te proteger. Ok, assim para apagar os rastros. Mas o celular pode deixar para trás.
Ho foi a uma loja para pegar a câmera de vigilância. Descobriu que a câmera foi levada pelo irmão do bandido, então Do foi sozinho para o covil deles. Esta parte mostra o monstro de Do. Ele correu diretamente para a casa dos bandidos. Lutando para a esquerda e para a direita, sua força aterrorizante como uma fera selvagem era o suficiente para assustar as pessoas, sem falar que ele usou apenas uma mão para rasgar a porta de ferro. O suficiente para mostrar seu extraordinário poder de luta. Quando o irmão viu isso, ele ficou paralisado, assustado a ponto de fazer xixi nas calças. Ele não ousou dizer mais nada. Ao mesmo tempo, na sala de aula, o professor estava curioso sobre os ferimentos no rosto de Jidong, mas Jidong ficou parado e não disse nada. Nesse momento, um professor apareceu de repente na sala de aula dizendo que havia policiais lá fora que queriam ver Jidong. Isso surpreendeu todos os presentes até que eles saíram e descobriram que uma garota veio com a polícia para agradecer a Jidong por suas ações corajosas na noite passada e afugentou os bandidos em seu nome. Esse motivo estranho deixou até Jidong confuso. Ninguém sabia que todos esses arranjos eram graças a alguém. Seu fã fanático foi quem providenciou o aparecimento da garota para ajudar Jidong a romper o cerco. O principal sucesso após esses eventos foi que Jidong repentinamente sentiu que lutar sozinho não era uma estratégia de longo prazo. Então tomou a iniciativa de contatar o homem misterioso e o denunciou por rastrear seu telefone. Depois disso, ele combinou com Tai de se encontrar e conversar com ele. E então o figurão que eles estavam mirando finalmente apareceu. Essa pessoa era o presidente de uma empresa de investimentos. Aparentemente, sua empresa atuava nos setores comercial e de entretenimento. Mas, na realidade, ele era controlar os servidores de muitos sites de jogos de azar ilegais. Eles usam a indústria do entretenimento como disfarce para negociar farinha. O velho Cell, que foi tratado por Jidong, antes era apenas um de seus capangas por causa da saída repentina do velho Cell. 2 de seus subordinados tiveram um ataque cardíaco e fugiram com dinheiro e bens, mas eles não conseguiram escapar do presidente. Kim então ele ordenou que seus subordinados preparassem sua punição favorita para lidar com esses traidores, e o método mais cruel que ele costumava usar era a punição do porco. Após 1 hora de comando, uma manada de porcos gordos famintos foi libertada. Eles correram veio seguindo o cheiro de sangue e mordendo loucamente 2 homens. Todo o espaço foi tomado por gritos miseráveis e o som de porcos dilacerando carne. O método do presidente Kim para eliminar inimigos era extremamente cruel. Mas, inesperadamente, durante o período de silêncio, a cabra e seus superiores estavam investigando um caso e descobriram que o acusador havia cometido suicídio em casa. Os 2 sabiam claramente que não se tratava de suicídio, pois a vítima havia contatado o superior no dia anterior e declarado que ele lhes forneceria informações importantes. Mas, inesperadamente, hoje depois disso, ele faleceu misteriosamente em casa. De acordo com as informações fornecidas pela vítima antes de morrer, 2 pessoas foram ao endereço fornecido. Após invadirem um armazém, ficaram surpresos ao descobrir que dentro dessa fábrica de milhares de metros quadrados, havia servidores usados por redes ilegais da indústria clandestina. Enquanto filmavam e coletavam evidências, ouviram de repente a porta se abrir. Um homem misterioso entrou para procurá-los e rapidamente os encontrou para salvar a cabra que estava fugindo. O veterano correu desesperadamente para deter o homem misterioso, mas por causa disso perdeu a vida sob a faca do inimigo, graças ao sacrifício do veterano. Miss fugiu com sucesso quando se reportou à polícia e retornou ao local. Todo o armazém estava vazio, todos os servidores estavam limpos. Não havia nem mesmo vestígios do corpo e sangue do veterano. Miss percebeu que o oponente havia claramente planejado e o havia prendido para retribuir o sacrifício do veterano. Miss decidiu lutar até o fim e divulgou publicamente as imagens que havia filmado secretamente. Ela também mirou diretamente no mentor, no presidente Kim e no chefe. Atrás dele, o presidente Kim, que ainda não sabe o que está acontecendo, após receber uma ligação do chefe, liga à TV e assiste ao noticiário. Ele fica com raiva ao perceber que as coisas ficaram complicadas, não apenas expondo seus erros do passado, mas também revelando a identidade de Jay, um inspetor sênior e diretor honorário da Academia de Polícia. Suas ações não são apenas para o público ver, mas também para as pessoas que mantêm a ordem verem, ou seja, Jidong. Pessoas que odeiam o mal, especialmente quando Jidong soube que o criminoso maligno era parente do diretor da escola de polícia.
ele achou ainda mais difícil reprimir a raiva em seu coração. A retidão que ele sempre manteve estava sendo manipulada por um bando de pessoas corruptas. Então ele estava determinado a não deixar esse assunto passar. Quanto à parte encantadora, ele bravamente expôs a verdade de que o programa dela havia sido ordenado a parar por seus superiores e que ela havia sido sequestrada pelo presidente Kim. Mas quando os sequestradores pensaram que tinham conseguido, um homem forte se aproximou. Esse homem forte apareceu a tempo. Era Rose, que havia previsto que haveria em perigo depois disso. Ele me aconselhou mais uma vez a não continuar a lançar iscas para atrair o mantenedor da ordem a aparecer e perturbar a situação. Mas fingi não entender. Ele até o provocou deliberadamente, dizendo que não queria capturar o mantenedor da ordem ou que não queria que ele fosse capturado. Du rapidamente afirmou que em breve acorrentariaria o mantenedor da ordem para evitar o incidente. Leo Tang rapidamente encontrou um substituto para o mantenedor da ordem. Du usou o subordinado que encontrou como pista e foi sozinho ao covil do presidente Kim, onde lidou com os inimigos do grupo. Este criminoso imprudente, ao ver Ho chegando sozinho, zombou dele. Mas eles não sabiam que seria a última coisa que diriam. E a última coisa que ouviram foi o aviso de Ho de que quem quisesse viver deveria se render rapidamente. É claro que ninguém quis ouvir isso porque os números de ambos os lados eram muito diferentes. Mas ele avançou sozinho, atacando a torto e a direito, espancando todos os bandidos. Após uma batalha avassaladora, Rose seguiu seu plano, chamou os oficiais para limpar a área e atribuiu os nomes. Esse criminoso cruel o título de mantenedor da ordem. Ele também mentiu que essa fábrica de punição de porcos e matança é onde os mantenedores da ordem cometeram o crime. Essa era a maneira mais rápida de acabar com o assunto e arruinar a imagem dos mantenedores da ordem, transformando-os de heróis em uma gangue criminosa. Mas o público tem olhos claros, e os repórteres não são estúpidos. Eles se manifestaram contra a polícia. Até mesmo Kim não entendia por que seus capangas de sangue frio se tornaram uma gangue. Aquele que mantém a ordem, e claramente R, é um subordinado de Da porque ele ajudou e arruinou seu plano. Depois de fazer todas essas coisas, ele pensou que tudo acabaria. Mas inesperadamente, Ji-dong não ficou parado como queria. Ele seguiu o fornecedor de farinha para o velho Seo. E quando ele estava prestes a cometer um crime, Ji-dong agarrou sua mão. Então ele o espancou até a morte. Então agarrou seu cabelo e o forçou a abrir o cofre para obter evidências dos crimes de Kim. E Ji, não muito depois que a polícia recebeu a notícia, o jornal e Rose também chegaram ao local. Ele percebeu que aquilo era obra de Ji-dong, com um método familiar, e não havia pistas ou sobreviventes. Isso provou que a polícia ainda não havia capturado o verdadeiro pacificador que arruinou o plano de Rose. Isso deixou Amy Gold mais confiante, mas deixou Kim furioso, pois o capanga assassinado estava guardando seus registros de tráfico de drogas. O plano foi arruinado. Ho ficou extremamente irritado com a irracionalidade de Ji-dong. Então não os pouparia mais. A perseguição dos dois, oficialmente perseguido por Do, Ji-dong não se escondeu mais. De qualquer forma, a outra parte já sabia sua identidade. Não havia mais necessidade de se esconder. Olhando para Ji-dong agora, Do era como se estivesse se vendo em sua juventude apaixonada. Então ele queria dar a Ji-dong outra chance para que ele pudesse pessoalmente guiá-lo a uma grande carreira, mas Ji-dong sentiu vergonha disso. E mesmo que ele o questionasse, ele realmente entendia o que era justiça? E se entendesse, ele teria se posicionado ao lado dos fracos e impotentes? Se ele não tivesse enfrentado a pergunta de Ji-dong, Du não conseguia falar, palavras vendo. Ji-dong, cheio de raiva, ele se lembrou de seu juramento sob a bandeira nacional. Mas como um estranho, ele entendeu que o maior erro de Ji-dong foi sua confiança de que ele nunca estava errado. É por isso que ele desobedeceu à lei, até desafiou a lei e a autoridade. Se ele não pudesse controlá-lo, ele se tornaria um monstro assustador que era perigoso para a sociedade antes da resposta evasiva de Rose. Ji-dong não conseguia conter a raiva em seus olhos. Ele não era diferente de policiais corruptos. São aqueles caras que queriam apressar-se para dar uma lição em Do, mas inesperadamente Do era tão forte quanto um animal selvagem. Ji-dong não teve chance de revidar. Obviamente ele era bom, mas Du era ainda melhor. Além da vantagem da aparência, estava claro que Ji-dong não tinha chance de vencer. Mas mesmo tendo sido derrubado uma e outra vez, Ji-dong ainda se levantou e falou por todos os fracos e as vítimas. Ele disse que mesmo que tivesse que se tornar um demônio, ele se tornaria um demônio.
Destrua o demônio. O questionamento de Didong fez Du incapaz de refutar. Depois disso, ele mais uma vez deixou Didong ir. Queria resolver esse doloroso problema à sua maneira, mas inesperadamente seu superior, Da-e, o suspendeu do trabalho. No entanto, Du só conseguiu suportar. Ele entendeu que não era hora de derrubá-lo. Ao mesmo tempo, Didong, embora espancado, foi felizmente salvo por mim. Quando acordou, Didong descobriu que havia sido demitido por G. Ele imediatamente me pediu que eu usasse o dinheiro para montar um estúdio de imprensa para que Miss continuasse, monitorando e reportando as irregularidades de Kim. E Jai viu que Miss continuava a reportar sobre G. Ele ficou extremamente irritado, mas no momento não tinham muitas evidências, então para dar era apenas um incômodo. Mas ninguém sabia que, após se recuperar, Didong continuou a investigá-lo com base no livro Razão anterior, e descobriu uma igreja relacionada a Kim, provavelmente onde ele lavava dinheiro. Então, ele entrou sorrateiramente na igreja, derrubou o homem que estava transferindo o dinheiro e copiou todas as evidências do crime para um pendrive. Então ele foi até Tai, entregou o pendrive e pediu que ele o transferisse para mim para continuar a reportagem. A partir daquele momento, os dois cooperaram oficialmente. No entanto, Didong entendeu que apenas essas evidências não seriam suficientes para derrubá-lo. Ele só poderia criar uma notícia chocante. Aos poucos, tudo foi na direção que o maníaco por notícias tinha seguido. Então, Didong mirou no pastor que lavava dinheiro para Kim. Desta vez, Didong queria fazer um grande escândalo. O lobo em pele de cordeiro tinha que se tornar o bode expiatório nesta guerra. Ele impiedosamente mandou para o inferno a pessoa que usou Deus para fazer essas coisas imorais. Após a partida deste pastor, Kim e Jai ficaram como pássaros, com medo de galhos tortos. Como nas mãos daquele pastor havia muitas evidências de transações secretas entre eles, G pediu a Kim que resolvesse o problema imediatamente. Kim também garantiu que dentro de 5 dias todas as pessoas envolvidas seriam limpas quando o lado inimigo não sabia quem era a pessoa que mantinha a ordem. Seu primeiro alvo era naturalmente o encantador que sempre tinha informações. Mas, neste momento, Rose, que estava em silêncio por um longo tempo, apareceu de repente. Ele avisou o encantador para não brincar com fogo. Caso contrário, nem mesmo o imperador de Jade poderia salvá-la. Mas o encantador não tinha medo dessas coisas. Desde que ela começou a investigar este caso, ela não se importava com sua vida. Vendo que ela não podia aconselhá-la, ela estava desamparada. Justamente quando ele estava prestes a saindo. Então o assassino misterioso apareceu, e de fato o homem era tão forte quanto uma besta. O assassino implacável também não obteve nenhuma vantagem, justamente quando estava prestes a derrotar o oponente. Então alguém interrompeu uma besta maior e mais feroz. Apareceu e atacou. Acabou sendo o assistente do assassino veterano. Shigu, embora Shigu fosse tão forte quanto um búfalo, mas não tão ágil quanto R. Então, depois de um tempo de ataque ineficaz, rapidamente percebeu a fraqueza do oponente e aproveitou para contra-atacar justamente quando Shigu foi espancado. A ponto de cair, o velho finalmente retornou ao ataque surpresa com um chute e fez. Do perder a capacidade de se mover, 2 contra 1, cego, também cantou. Du claramente não tinha mais muita vantagem. Mesmo contra-atacando, ele foi atacado pelo velho na cintura, gravemente ferido em muitos lugares. Do ainda tentou o seu melhor para ser capaz de lutar contra 2 pessoas sozinho. Mas depois de repelir as 2 pessoas por um tempo, Do não tinha mais forças para se manter firme. Vendo isso, o velho orgulhosamente elogiou a força de Du por um tempo, e então se preparou para mandá-lo embora. Mas neste momento alguém deslizou para salvar Do a tempo. A pessoa que veio foi de Mad. Pensou-se que os 2 lados se envolveriam em outra batalha feroz. Então o apito soou, o carro da polícia soou ao longe. E o velho e Shigu tiveram que desistir e partiram rapidamente. Ele foi então levado ao hospital para tratamento de emergência e chegou a ser notícia. Mas o estranho é que o vídeo do ataque foi filmado por uma testemunha escondida ao lado dele. Esse ato foi orquestrado por Didong. Ele queria transformá-lo em vítima para provocar a ira daquela besta, para que ele se tornasse um deles. Isso definitivamente os transformaria em tigres com asas. É verdade que alguns choraram e outros riram. Ele foi pressionado por seus superiores a lidar rapidamente com a confusão de Kim, ou então, se estivessem envolvidos, ninguém esperaria sobreviver enquanto Kim estivesse em uma confusão, repreendendo furiosamente a incompetência do veterano assassino.
Mas ele não esperava que o outro lado reagisse. Ele não só desobedeceu às ordens, como também ameaçou encontrar e tirar a vida de Kim. Se continuasse falando, Kim entenderia que aquele veterano nunca estivera do seu lado, e que a única pessoa que poderia lhe dar ordens era G, a pessoa que conspirou com ele. O que surpreendeu Kim ainda mais foi que Ji-dong havia descoberto onde seu servidor estava escondido. Ele não apenas incendiou o local e o destruiu, como também derrubou todos os funcionários que estavam lá dentro e levou tudo embora. O dinheiro e todas as evidências do crime. Isso fez Kim perder completamente a cadeia industrial mais lucrativa. Então Ji-dong também doou o dinheiro ilícito para o orfanato. Eu, depois de obter as informações em primeira mão, continuei relatando o incidente. E mais uma vez mirei em Kim, e Ji viu as coisas saindo do controle. Kim sabia que havia falhado. Miseravelmente, então calçou os sapatos e implorou a Ji que lhe desse uma última chance. Mas a outra parte disse diretamente a ele que o superior decidiu abandoná-lo. Porém, mesmo que Kim afundasse, teria que arrastar todos consigo. Sabia que, nos últimos anos, o dinheiro que ganhava era todo usado pelo G para financiar as eleições de seus superiores. Portanto, havia algumas coisas que ele sabia mais ou menos. No entanto, o velho G já havia previsto essa artimanha. Da outra parte, e imediatamente disse que só precisava ficar obedientemente na prisão por alguns meses e esperar que tudo se acalmasse antes de poder continuar a sair. Caso contrário, não se tratava de saber se ele ainda poderia viver em paz no futuro, mas sim se ele ainda poderia viva, ou não veja a raposa falsa. Disse palavras cruéis. Kim estava indefeso. Só pode aceitar ele com raiva. Culpa todos os juniores. Incompetentes. Ele não queria ficar parado a aceitar. Então decidiu tentar o seu melhor, antes de ir para a prisão para ganhar algum mérito na frente de superiores. Então ele mirou na pessoa que mantinha a ordem. A primeira vítima foi o diretor do orfanato Unkoi. Depois de receber o presente da pessoa que mantinha a ordem, ela se tornou o primeiro alvo da vingança dos bandidos. O segundo alvo é a pessoa que sempre contatava a pessoa que mantinha a ordem. Então, os bandidos vieram em massa, querendo invadir. A partir daí, o demônio sentiu o perigo se aproximando. E não só não pensou em fugir, como também instalou várias câmeras no escritório, com a intenção de usá-lo como isca para toda a população ver. Depois de um tempo de busca e destruição, o demônio ainda foi capturado por eles, bem no momento em que foi forçado a ser levado embora. Ei! A pessoa em quem o celular confiava apareceu de repente e os confrontou diretamente. A guerra estava prestes a terminar. Naquele momento, o demônio viu claramente a verdadeira face da pessoa que mantinha a ordem. Eles não esperavam que Ta-e fosse tão feroz. Até mesmo Mi não conseguia acreditar que seu chefe, Ta-e, fosse a pessoa que mantinha a ordem que a senhora Heng esperava. Ji-dong estava a caminho do apoio quando viu Mi sendo levado em segurança pela polícia. Ele então foi tranquilizado de que Mi foi levado para a delegacia, mas não revelou nenhuma informação sobre a pessoa que mantinha a ordem, fazendo com que o novo capitão da força-tarefa pensasse que ela era cúmplice da pessoa que mantinha a ordem, mas infelizmente não havia evidências, então Mi não pôde mais ser detida. Depois de voltar para casa, Mi ainda estava se lembrando das palavras que Ta-e havia dito ao meu amigo. Está em perigo se algo assim acontecer da próxima vez. Não arrisque sozinho, mas fuja agora. Ainda temos muito trabalho a fazer. A partir disso, podemos ver que a pessoa que mantém a ordem é outra pessoa. E é apenas uma colaboradora. Assim que ela se acalmou, as luzes da casa se apagaram de repente, depois de saber da história. Ji-dong sentiu que as coisas estavam ficando cada vez mais complicadas. Você e discutiram sobre não querer arrastar pessoas inocentes para isso. Então vamos planejar perfeitamente antes que Rose investigue. O novo capitão das forças especiais definitivamente irá alvejá-lo também. Então deixe o outro lado ter certeza de uma coisa. A pessoa que mantém a ordem está envolvida. Para a escola, a polícia de lá vasculhou toda a escola até a sala. Do diretor não foi poupada, e antes disso, Ji-dong secretamente colocou evidências do crime de Kim e Jia. E na sala do diretor de Jia, e não muito tempo depois, o capitão rigoroso encontrou as evidências e as trouxe na frente de G. E para aquelas pessoas teimosas e teimosas como G, sempre preguiçosas para falar bobagens apenas secretamente chamadas. Em um canto, o capitão estava com
pressa para trazer as evidências, foi repentinamente atingido por um caminhão. Depois de se recuperar, ele ouviu a notícia de que seu amigo havia falecido, e ele estava realmente bravo. Aqueles bastardos lá em cima na classe alta não têm absolutamente nenhuma consideração pelas vidas da classe baixa. Não importa o que você tenha, não importa o quão alto você tente subir. No final, apenas uma palavra de outra pessoa pode fazê-lo ir embora. Então, Du foi até Jidong novamente. Ele entendeu que a maneira de pedir dinheiro emprestado para prejudicar aquela pessoa era o plano de Jidong. Após um debate sobre retidão e justiça, ele pôde ver o desejo ardente nos olhos de Jidong. A determinação de Jidong foi movida. Nesse momento, Kim estava lidando com a pessoa que de repente recebeu um telefonema da empresa. Descobriu-se que Jidong havia invadido sua empresa proativamente pela boca de seus subordinados, exigindo que Kim entregasse a cabra e os dados da transação, ou então ele não retornou os dados anteriores. Mas o celular não sabia que a cabra não estava nas mãos de Kim. Kim imediatamente pensou na pessoa que poderia fazer isso e também trabalhar para o diabo. Só poderia ser o assassino Fang. Então Kim ligou para Fang para expressar sua intenção de cooperar na resolução do problema para seus superiores. Fang estava usando truques extremamente cruéis para extrair informações de Min, mas descobriu que Min não era apenas teimoso, mas também tinha ossos e unhas fortes. Então, a melhor maneira agora era cooperar com Kim para capturar a única pessoa. Manter a ordem primeiro. No entanto, antes disso, Kim queria tomar medidas contra o Júnior, que havia falhado muitas vezes, o braço direito de Kim na época, por ter feito muitas coisas desvantajosas, levando Kim a uma posição passiva como agora em relação a pessoas inúteis. Kim sempre agiu sem piedade, de acordo com as palavras de Han Kim, liderando centenas de júniors ao estádio. Ele primeiro marcou um horário para controlar todo o centro de vigilância. Depois deixou que todos seguissem o homem de capuz preto. Mas, de repente, esperando o dia todo até a noite, quando a partida começou, os homens de capuz preto invadiram o estádio. Kim ficou atordoado. Só então percebeu que aquela noite era um festival de música eletrônica com um tema. Parecia que o oponente era ainda mais esperto do que ele imaginava. Nesse momento, Tae e Jidong se misturaram secretamente na multidão. E Chigu também escoltou Mei até o local. Todos reconheceram que o oponente era uma pessoa inteligente, mas Chigu, que só sabia usar a força para escoltar Mi, se misturou à multidão para capturar pessoas. Isso criou uma oportunidade para Jidong. Depois de resgatar Mi Tankong, o novo plano realmente começou. Tai apareceu primeiro, e deliberadamente se revelou na frente de Kim. O objetivo era atrair centenas de seus seguidores que estavam emboscados ali. E Jidong me deu o telefone e pediu que ela transmitisse ao vivo no local. Ele não teve medo de aparecer e confrontar Chigu diretamente, pois somente dessa forma arriscada seria possível arrastar peixes grandes como Dae para a água. Mas Mi sabia como controlar o ângulo da câmera e deliberadamente evitou Jidong. Quando viu a transmissão ao vivo começar, finalmente não conseguiu mais se conter. Depois de vestir seu colete à prova de balas, ele arrastou 2 subordinados do presidente Kim que estavam sendo mantidos em cativeiro. Então ele correu para o local. O local estava extremamente movimentado naquele momento. Centenas de pessoas foram levadas ao campo de batalha principal por Tae em um instante. Uma briga se iniciou. Os subordinados do presidente Kim atacaram indiscriminadamente todos que encontravam sem se importar. Chigu foi esfaqueado várias vezes por causa disso. Ao ver que o inimigo estava amontoado e difícil de defender, Ho dirigiu seu carro em direção a eles. Após atingi-los, Chigu saiu do carro com seus 2 subordinados. Ele avisou a todos que era um policial e que, se alguém ousasse resistir, não teria misericórdia com seus 2 subordinados, sabendo muito bem que, comparado a Lao Fa, ele era um monstro verdadeiramente aterrorizante na escolha de lados. Eles acreditavam que tinham escolhido corretamente. A facção do presidente Kim havia perdido toda a razão neste ponto, e só queria atacar a pessoa que mantinha a ordem e recuperar as evidências e os dados dela. Então ele atacou ferozmente. Quando estava prestes a esfaquear Jiao no telefone celular, um homem com um moletom preto atacou por trás e libertou o telefone celular, mas o presidente Kim despejou toda a sua raiva neste homem misterioso. Depois de derrubar o telefone celular, o presidente Kim foi examinar o telefone e ficou surpreso. Essa pessoa era seu amigo próximo, um Google. Acontece que um Google sempre soube a identidade do telefone celular e o ajudou a escondê-lo, até mesmo o protegeu secretamente.
Neste momento, uma forte força policial entrou correndo e cercou o moribundo, dizendo que confiava em todas as decisões de Didong. Então Didong deveria fazer o que queria ver. O presidente Kim estava fugindo. Didong imediatamente perseguiu todos que estavam tentando escapar do velho que estava seguindo. O presidente Kim queria matá-lo quando o perseguia profundamente dentro de mim. Ei! Disse a Didong para ir sozinho e que ele ficaria para trás para bloquear os perseguidores. Atrás disso também era muito adequado para o heroísmo pessoal, que ele sempre quis que aqueles que estavam no final da estrada imediatamente corressem para uma briga e aparecessem rapidamente. E para torná-lo menos solitário, Du lutará com Lao Fang enquanto Didong lutará com o presidente Kim. Obviamente, todas essas são batalhas unilaterais e não é difícil prever o resultado. Rose e Didong venceram rapidamente seus oponentes. Em pouco tempo, Didong e Du se revezaram no controle de seus oponentes, mas naquele momento, a porta se fechou repentinamente. O som de aplausos soou. O nome do cara chamado GE apareceu. Ele ficou satisfeito. Vendo essa cena de cachorro mordendo, o presidente Kim pensou que o Salvador havia chegado e imediatamente o bajulou, dizendo que ele resolveria tudo em breve. Ver o cara chamado GE foi querendo matar o velho, ele instintivamente se esquivou após disparar todos os tiros. Dia E não queria mais se envolver com eles e abriu a válvula de água diretamente, tentando afogá-los ali. Enquanto isso, Dia recarregou vagarosamente e atirou nas pessoas debaixo d'água. Mas devido à fraca habilidade de tiro desse sujeito, eles encontraram uma oportunidade quando ele estava trocando de marcha e subiram pela água. Didong o socou furiosamente, sem piedade. Assim que Didong estava prestes a matá-lo, Hao subiu e o deteve. Ele esperava que Didong pudesse confiar nele uma última vez e entregar Ge e a lei para lidar com isso. Ninguém esperava que o velho Fang também subiu silenciosamente, então correu para lutar com os dois enquanto eles lutavam. E se recuperou e pegou sua arma de volta para atacá-los. Ele atirou em cada um deles. Didong queria correr para frente, mas também foi baleado por ele e caiu. Isso deixou Do extremamente agitado. Daí estava assustado e tentou atirar nele, mas a arma estava vazia e ele teria que provar a ira de seus próprios subordinados. Inesperadamente, no final, Ge foi morto pelo próprio Du. O velho e teimoso Fa ainda queria atacar Ho, mas foi parado por Didong e foi contra-ataque imediatamente e finalmente o melhor amigo de Didong morreu. Ele foi postumamente condecorado com o título de herói e foi condecorado com a medalha especial do primeiro-ministro, IGE. Mesmo depois de sua morte, ainda foi retratado por seus superiores como um bravo guerreiro que lutou contra o crime até seu último suspiro, ainda mais tarde. Ele foi postumamente condecorado com o título de chefe de polícia honorário, tudo porque seus superiores e este sistema judicial corrupto não queriam que seus escândalos fossem expostos ao público. Se o mundo inteiro soubesse que o sistema judicial coreano estava podre até a medula, as pessoas ainda confiariam na polícia que os protege, ainda confiariam no país deles. Ainda acredita que neste mundo ainda há justiça e retidão. Didong só agora percebe que ele é pequeno demais. Para mudar uma grande verdade, ele e justiça na Coreia acabam sendo apenas o nome do artista. Hi, está tudo bem depois da formatura. Didong não disse nada. Ele originalmente não acreditava mais na medalha, que ele usava no peito. Tudo para ele era simplesmente sem sentido. O filme terminou aqui. Todos lembrem-se de se inscrever no canal para não perder os próximos filmes atraentes.